Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, sempre à sua disposição para você acompanhar essa nossa jornada de hoje, quinta-feira, até a 13h. Curta, comente, compartilhe a nossa transmissão, participe também pelo WhatsApp, fazendo perguntas aos nossos entrevistados de hoje. 973350038 é o número. Mais uma vez, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto. Como eu destaquei, hoje é quinta-feira, você sabe, já é tradição, nosso espaço aqui para o Gente do MPD que Fala. Parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Então vamos aqui anunciar os nossos entrevistados de hoje, que vão tratar dos temas, debater e analisar tudo que está aqui proposto no nosso roteiro. Dr. Júlio Marcelo de Oliveira, procurador de contas perante o TCU, Tribunal de Contas da União, associado do Movimento do Ministério Público Democrático. Tudo bem, doutor Júlio? Bem-vindo mais uma vez com a gente. Boa tarde a todos os ouvintes, aos colegas, doutora Roberta, doutor Kleber, Mauro. Um prazer participar do programa mais uma vez. Muito obrigado. Também a Roberta Bock com a gente na nossa bancada, professora, neuroeducadora, ela é supervisora de ensino do Estado de São Paulo. Tudo bem, Roberta? Bem-vinda mais uma vez com a gente. Tudo ótimo, agora melhor. Muito obrigada por todos que estão participando aqui comigo. Obrigada por tudo. O doutor Júlio está em Brasília, a Roberta está aqui em São Paulo e na Finlândia, em Helsinki, o Kleber Carrilho. Ele é cientista político, professor universitário, pesquisador convidado da Universidade de Helsinki. Tudo bem? Tudo bem, Mauro. É um prazer estar com vocês, é um prazer estar novamente neste ambiente para falar sobre os assuntos que tanto movimentam a política e a sociedade brasileira. É um prazer estar com a doutora Roberta, com o doutor Júlio, e que tenhamos um grande programa. Então vamos lá, minha gente. 12:02, o primeiro assunto aqui do Gente do MPD que Fala de hoje é o seguinte. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse ontem a jornalistas, depois da primeira reunião do Conselho Político de Coalizão, que o governo não pretende alterar a lei que garantiu autonomia para o Banco Central, mas enfatizou que a autoridade monetária precisa cumprir os objetivos estabelecidos pela legislação. Em diversos momentos da entrevista, Padilha citou esses objetivos: fomentar o pleno emprego, suavizar qualquer flutuação econômica, garantir estabilidade econômica e garantir a eficiência do sistema financeiro. Procurador Júlio, eu começo com a sua análise. Na verdade, o ministro Padilha tentou dar uma amenizada aí nessa situação que a gente está observando, né? Negou alguma fritura, né, no Banco Central, e nessa fritura o seu presidente, o Roberto Campos Neto, em razão aí dessas insatisfações do governo Lula, do presidente Lula e também do próprio PT com relação ao trabalho do Banco Central, o regime de inflação, a questão do câmbio não, dos juros, enfim, para o combate à inflação. Tudo isso aí está em jogo. E o presidente Lula, ontem, antes aqui dessa fala do ministro Padilha, disse que o governo tem prerrogativa de estabelecer a sua política econômica e que não precisa pedir licença para governar. E a pergunta que a gente faz é a seguinte: em que medida a autonomia do Banco Central, o trabalho feito pelo Banco Central, no regime de metas de inflação, na questão dos juros elevados para combater a inflação, como é que isso compromete ou comprometeria a política econômica do governo Lula? Olha, essa autonomia do Banco Central é uma conquista recente do Brasil, né? Em governos anteriores, no próprio governo do presidente Lula, no primeiro mandato, havia muita crítica do vice-presidente, então, né, o empresário José Alencar, contra as altas taxas de juros. E o presidente do Banco Central, que era escolhido pelo presidente, tinha o respaldo do presidente.
que era o Henrique Meirelles. Agora a gente vive uma situação diferente. Esse presidente do Banco Central, com autonomia, foi indicado no governo anterior e tem ainda mais 2 anos de mandato. Ele não foi escolha do presidente. E a gente vê que há um conflito entre visões de economia, de condução da política econômica, né, da política monetária, entre o governo que entrou e esse presidente do Banco Central, que tem uma visão mais cartesiana e liberal e ortodoxa da condução da economia. Ele preconiza a política monetária tradicional, em que o aumento da taxa de juros inibe demanda, inibe investimentos e, portanto, reduz a pressão inflacionária. Seria o principal mecanismo para controle da inflação. O atual governo tem uma visão diferente. Ele quer expandir gasto público e ele entende que o gasto público não gera inflação e que a gente não precisa ter a taxa de juros desse tamanho. Aí são 2 pontos distintos. O tamanho da taxa de juros, né? Precisa ser 13,75? O governo diz que não, e muitas vozes do governo então estão fazendo essa pressão sobre a autoridade monetária. O outro ponto é a expansão do gasto público, se gera inflação ou não, né? Pela visão ortodoxa, gera, né? Precisa ser controlado, tem que estar de acordo com o crescimento da arrecadação, do crescimento da economia, para manter a relação da dívida, né, sobre o PIB, sobre o tamanho da economia estabilizada, para a gente não ter uma crise de confiança na economia brasileira. O que está acontecendo nessa dissonância é que essa discussão, a meu ver, está sendo feita assim, em praça pública de uma maneira muito politizada, né? Dá a impressão que o governo quer fazer a pressão, que pode ter aí 2 consequências. Uma é desgastar o presidente do Banco Central ao ponto dele se cansar dessa missão, desse papel, porque certamente ele não vai ficar batendo boca, né, vamos dizer assim, com interlocutores do governo em praça pública. E ele pode se cansar e sair antes da hora, pode ser que esse seja o objetivo de alguns. O outro objetivo político que pode estar por trás também é criar um bode expiatório, né? As dificuldades econômicas que o governo tiver já tem um culpado, o presidente do Banco Central. De todo modo, a maneira como isso está sendo discutido, né, politizadamente, em praça pública, não é bom para o país, né? Mostra uma desarmonia. Eu acho que todo debate técnico é importante, é válido, mas deve ser feito dentro dos espaços adequados. Essa maneira de dar recados em entrevistas, né, gerar esse tipo de pressão, até ministros que não são da área econômica, né, a ministra da Ciência e Tecnologia também fez duras críticas ao Banco Central, essa maneira gera uma sensação de que o país está desorganizado, está em conflito, que não existe uma política alinhada, pacificada, que nós vamos ter momentos ainda de turbulência pela frente. Isso não ajuda o país, não ajuda quem quer investir, não ajuda quem quer programar os próximos anos e saber se tem um horizonte de tranquilidade ou não para confiar no país. O prejuízo que o país pode ter por perda de investimentos, né, pode ser muito superior àquele que as pessoas que estão criticando a taxa de juros pretendem ter de economia se a taxa cair. O que é o que todos querem, mas para que a taxa caia tem que ter uma estabilização da economia, uma boa ancoragem de expectativas, uma redução das expectativas inflacionárias, porque a economia é uma ciência comportamental, né? Ela não é exata, não é meramente matemática. Ancorar expectativas, ter um discurso claro que mostra qual é a direção do país, o que se pretende fazer, um discurso uniforme, é importante para que as pessoas tenham confiança no país. Sim. Kleber Carrilho, para a gente pegar o raciocínio do procurador Júlio, no sentido de que o presidente do Banco Central pode se cansar disso e jogar a toalha e ir embora. Mas se ele ficar e, eventualmente, a política econômica do presidente Lula não der certo, ele vai ser, certamente, o bode expiatório, vai ser o culpado por isso. Alta taxa de juros, meta de inflação não cumprida nos 2 últimos anos e certamente neste ano também não. É interessante, doutor Júlio, eu concordo plenamente que há uma discussão técnica que deve ser feita. Até há questionamentos importantes sobre a validade do tripé neste momento que a gente vive de uma economia muito mais dinâmica, com características diferentes, no momento em que foi pensado tudo isso. Mas, Mauro, o que a gente vê aí
é uma disputa, e eu não vou entrar nessa... não gostaria de usar o termo disputa de narrativas, mas, infelizmente, é o que é. O presidente Lula está testando os limites neste momento. Até onde ele pode ir em algumas brigas, em alguns questionamentos. Ele tem alguns adversários que ele já entende que precisa transformar em inimigos e, preferencialmente, que sejam únicos. Então, ou o mercado com Bolsonaro, ou Bolsonaro com o mercado, alguma narrativa que faça sentido para não só criar a possibilidade de um bode expiatório, mas de toda uma narrativa que, na visão de quem está no entorno dele, vai ser necessária para manter o governo com popularidade. No momento em que se pega o Roberto Campos Neto como esse personagem que é o representante do mercado, este mercado que apoiou Bolsonaro, que não está comprometido com as questões sociais, que não sei o quê, blá, blá, blá. Quando você cria tudo isso, você faz com que a atenção vá para este inimigo, preferencialmente que ele tenha, como eu disse antes, uma única forma. Então, eu não sei qual vai ser o personagem principal, se vai ser, continuar sendo Bolsonaro, se vai ser Roberto Campos, se vai ser outro, mas que tenha esse grande inimigo e que ele seja, e que esse embate dure o governo todo. Infelizmente, é o que a gente vai ter nesses próximos anos. O populismo brasileiro não vai deixar de existir de uma hora para outra, porque ele foi extremamente desenvolvido nos últimos anos, com essa polarização, com essa radicalização, e o presidente Lula ganhou a eleição apostando neste neopopulismo, né? Quando ele, se a gente pensar que o grande estímulo que deu a vitória ao presidente Lula na comunicação foram as tendências bolsonaristas de comunicação que o deputado de Minas, lá, o Janones, trouxe. Se a gente olha para este ambiente, o governo vai ser isso. Não tem como a gente pensar de outra maneira. Eu adoraria voltar a uma ideia de racionalidade, em que todos se sentassem à mesa, o Haddad com o Roberto Campos, almoçassem, desenvolvessem ali pelo menos um pensamento comum, mas isso não vai acontecer neste momento, porque, inclusive, é inviável, né? Se a gente pensar politicamente, o presidente Lula precisa deste processo de invenção deste grande inimigo ou de formatação desse grande inimigo, e isso é parte deste processo. Quando ele tem ainda uma ajuda nessa formação, que é essa derrocada ou possível derrocada do grupo do 3G, né, do grupo da Americanas, os grandes gurus do mercado, ele consegue juntar tudo isso e dizer, olha, está vendo como eu estava certo? Está vendo como os meus são melhores que os outros? Então, essa é a construção. Se a gente pensar, mas o presidente Lula podia ter falado em outro momento. Não podia, porque todo o desenvolvimento estratégico da comunicação dele passa por essa ideia. Se isso instabiliza as instituições no Brasil, claro que sim. Só que também acho que seria impossível superar o bolsonarismo com outra receita. A racionalidade, neste momento, infelizmente, não cabe na política brasileira. Isso é triste de falar, é terrível falar disso. Mas a racionalidade não cabe na política brasileira. Então vai ser essa coisa toda de criar grandes fatos, de criar emas mortas, carpas não sei o quê, presidente do Banco Central, e juntar tudo isso num caldeirão aí para dizer, olha, eu preciso ser esse salvador da pátria. Roberta, como destacou o Carrilho, desestabilização institucional, porque o que a gente tem aí nessa situação é um presidente de uma instituição independente, autônoma, que tem mandato. E até aqui, tanto se falou na defesa da democracia, não é? Para o restabelecimento de tudo que a gente tinha perdido até aqui, e não é nada democrático você ter essa situação onde um presidente de uma instituição tem mandato e ele precisa cumprir. Então, eu ouvi atentamente meus dois colegas, concordo com eles, mas eu tenho algumas questões aqui para levantar.
até pela minha vivência na área da educação e pelo meu contato com as pessoas no dia a dia, principalmente na educação pública, tá? Democracia, sim, claro, ela não está em risco, tá? Mas o diálogo, independente de qualquer situação, nesse momento, é fundamental. Não interessa ao povo brasileiro questões anteriores de política, não interessa se está sendo criada uma narrativa diferenciada. Isso, para a população brasileira, não vem ao caso, porque nós estamos convivendo com a fome, nós estamos convivendo com a pobreza extrema no país inteiro, fruto de uma administração mal feita, mal intencionada, tá? Então, nesse momento, se a narrativa é essa, sinto, mas é preciso diálogo. As partes podem não se entender. A autonomia do Banco Central, claro que tem que ter, eu não sou ingênuo. Tá? O mercado está aí e precisa disso. Mas é preciso ceder e é preciso diálogo. Por quê? Porque o país, nesse momento, está quebrado. Basta vocês observarem cada ministério, eu vou falar pela educação, quebrada financeiramente, quebrada pedagogicamente, olha a saúde. Então, o diálogo agora é fundamental. Está sendo chamada a atenção, sim, em público? Está. É uma provocação? É. Mas que tudo isso desemboque lá no diálogo e que o povo brasileiro seja colocado em primeiro lugar. É isso que a gente espera nesse momento. E é em prol disso que nós temos que fomentar o nosso discurso. 12h16, programa Gente que Fala no ar, sempre aqui às quintas-feiras, o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Ao vivo pela UTV, a TV da internet e também pelas redes sociais. E agora, 12h16, a gente vai para o próximo assunto. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de resolução que cria 5 novas comissões permanentes a partir do desmembramento de outras 5 comissões que já existiam na Casa. A de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e Amazônia, de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática, de Trabalho, Administração e Serviço Público e de Seguridade Social e Família. Assim, a Câmara passa a ter agora 30 comissões permanentes com estrutura própria, presidentes e cargos comissionados. Kleber Carrilho, começo com você sobre esse tema. A gente quer imaginar que isso tudo vá dar celeridade aos trabalhos, que as coisas vão ganhar uma urgência melhor na Câmara dos Deputados, para que a nossa urgência aqui fora seja melhor resolvida, né? É por aí, ou isso acaba trazendo mais burocracia para todo o processo, acaba trazendo mais custos, enfim, por conta... Estão negando aqui a criação de cargos e, enfim, que não vai ter mais gastos com isso, mas como é que você avalia? Então, Mauro, só para concluir a questão passada, uma questãozinha básica. A gente tem que se lembrar que o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, participou ativamente da campanha do ex-presidente Bolsonaro pela reeleição. Então, se há um problema institucional, ele começou bem antes também, só para lembrar isso. Eu tinha me esquecido desse detalhe. Mas voltando aqui para a questão que você traz, as comissões são importantes. Elas são fundamentais para que as reuniões de especialistas ocorram dentro do Congresso. Não dá para levar tudo para o plenário. E todos esses temas são muito importantes. A grande questão é quanto custa, essa informação final, quanto custa uma comissão no Brasil? Porque se a gente pensa nos parlamentos pelo mundo, as comissões existem, elas são importantes, elas são valorizadas, até porque, como eu disse antes, valoriza o debate sobre os temas. A grande questão é que, neste momento, pode até não ter uma criação de cargos, né? É aquele momento em que você só cria as comissões, tem lá o presidente e tal, mas não tem criação de cargos comissionados. Porém, a gente sabe como funciona. Daqui a pouco, daqui a meses, essas comissões vão ter. E aí eu já fico pensando nas reformas nos anexos da Câmara, né? Porque aí os gabinetes de presidentes de comissão são maiores e não sei o quê, e blá, blá, blá. E aquilo vai ficando uma coisa tão grande. Para quem conhece, e o doutor Júlio com certeza conhece mais do que eu aqueles ambientes todos,
A gente sabe como funcionam essas coisas que não tem limite, porque daqui a pouco tem lá um bando de penduricalhos que vem em cima, a partir de cada uma dessas comissões, encarece o processo. Isso é um ponto. O outro ponto fundamental é que, sendo comissões permanentes, seria muito importante que houvesse uma maior valorização da comunicação com os interessados nos temas. E essas comissões foram decididas de uma hora para outra. Embora houvesse até pressões para uma ou outra dessas acontecerem por entidades da sociedade civil e tudo mais, mas, de repente, elas aparecem sem o preparo definido, sem esse preparo inicial para que os interessados possam entender quais vão ser os debates, quais temas estarão dentro, e, mais do que isso, quais entes do executivo vão interagir com cada uma dessas comissões. Que isso é importante. Há um governo novo que acaba de tomar posse, com ministérios novos, uma nova estrutura administrativa no executivo. Isso, claro que pode se refletir na Câmara com alguns temas específicos nessas comissões, mas isso tem que acontecer da forma mais colegiada e mais organizada possível, porque senão essas comissões vão servir apenas como mais um passo, mais um empecilho para que grandes projetos fiquem parados ou fiquem sendo discutidos, se vai para uma comissão, se vai para outra, se passa por duas. Agora, o que a gente faz? Porque esse é o grande problema. Tudo vai passar por... todos os temas que vão passar pelas comissões estão definidos? Creio que não, e com certeza vai haver muita discussão para que as comissões não percam, as outras comissões que perderam pedaços não percam poder, e isso é o grande problema. Mas veremos o que vai acontecer. Procurador Júlio, seu olhar sobre esse tema, está de acordo com o Kleber? Na sua avaliação, isso tudo agiliza o trabalho das comissões ou acaba trazendo mais burocracia e mais despesas? Olha, alguma despesa em algum momento será criada, que a comissão ela tem que ter uma secretaria da comissão, então tem o seu secretário, os funcionários que dão suporte para as suas atividades. Na hora que você desmembra, você tinha uma secretaria com um conjunto de tarefas maior, que tinha mais temas, agora você não vai, os mesmos servidores não vão estar trabalhando nas duas comissões. Pode até ser que isso aconteça no primeiro momento, mas a tendência é que você tenha cada comissão com a sua estrutura. O objetivo da criação das comissões é fazer uma repartição de poder entre os partidos, para que todos possam se sentir contemplados, né, com presidências de comissões, todos se sintam aquinhoados, representados nas atividades do Legislativo. Essa é a principal função. Acho que não agiliza a tramitação de projetos de lei e também não prejudica, né? A pauta, o que dá prioridade, os vetores políticos que fazem um projeto ter celeridade ou não andar, não é pela estrutura das comissões, é pelos acordos que são feitos entre as lideranças para decidir o que é importante, o que eles consideram que está maduro para votar, o que é prioridade do governo, o que enfim, a sociedade está clamando e é importante naquele momento. Né? Todo projeto de lei, quando vai tramitar, o presidente da Câmara ele vai baixar um ato dizendo por quais comissões esse projeto tem que tramitar, de acordo com o regimento, de acordo com o tema que o projeto de lei trata. Então, fundamentalmente, é isso, é você ter mais espaço político para que todos os partidos se sintam representados, né, com presidências e relatorias. Agora, traz uma dificuldade para o parlamentar, porque essas comissões têm que ter membros, os parlamentares, eles são membros de várias comissões ao mesmo tempo. E como o Congresso Nacional funciona basicamente de terça a quinta, de terça à tarde a quinta de manhã, as reuniões das comissões elas acontecem simultaneamente, pela manhã, e o período da tarde fica para o plenário, né, da Câmara dos Deputados. Então, eu já vi várias situações em que o parlamentar ele vai percorrendo várias comissões, que ele tem que confirmar presença na sessão, para a sessão ter quórum, mas, na verdade, ele só consegue acompanhar uma efetivamente, aí ele deixa o assessor na outra, um outro assessor na outra, para ver o que está sendo discutido. Aí, na hora da votação, ele tem que sair correndo para ir lá para votar, né, informado pelo assessor daquilo que foi feito. Então, é uma ginástica, um malabarismo para o parlamentar muito grande, né? Muito difícil ele acompanhar tantos temas simultaneamente. Então, para o parlamentar, é um grande desafio ele poder ter uma atuação assim
boa, plena, em todas as comissões em que ele participe. À medida que tem mais comissões, esse desafio aumenta. Será, doutor Júlio, que por trás disso também não estaria a seguinte situação: aqueles que são contrários às comissões especiais, né, que recebe as proposituras que precisam passar em diversas comissões, então passam essas proposituras só pelas comissões especiais e que não tem o devido debate, porque passa justamente só por lá. Muita gente contrária a isso. Será que não seria um caminho para o fim das comissões especiais? Eu acho que não. Pelo contrário, reforça, né? Porque quando vê um projeto com essa sensação de urgência, que eu preciso acelerar através de uma comissão especial, feita comissão só para aquele projeto de lei, eu vou justamente economizar os passos de passar pela comissão A, B e C. Se agora tem mais comissões, provavelmente um projeto no seu rito normal teria que passar por um número maior de comissões do que passaria se o número de comissões da casa fosse reduzido. Então, quanto mais comissões, mais pretexto, mais motivo, real ou não, existe para uma comissão especial. Sim. Roberta, se olhar sobre esse tema. Então, eu concordo plenamente desta vez com os dois participantes e acrescentaria só que são momentos, deveria ser, né? Momento de estudo das comissões. E pelo que a gente entende daquela movimentação toda, não vai ter esse tempo. Não tem tempo, não tem profissionais, haverá gasto. Então, eu penso que é prematuro, eu penso que foi muito cedo. Essa decisão saiu meio de repente mesmo. Eu espero que tudo isso, que todas as ações, que tudo que seja desenvolvido nessas comissões esteja lá no portal de transparência e que a gente possa cobrar. Eu acho que é o mínimo porque é muito turbulência. Sim, 12h26 agora. Antes a gente já está no momento aqui do intervalo, eu queria falar com vocês o seguinte, antes do nosso próximo tema e antes também do nosso intervalo aqui do Gente do MPD que Fala, para dizer o seguinte: o MPD, o Movimento do Ministério Público Democrático, acaba de lançar o livro Em Defesa da Democracia. É uma coletânea de artigos escritos por integrantes do Ministério Público Brasileiro, em que os autores analisam e discutem as diversas facetas de democracia. Escritos em linguagem acessível, os artigos não se destinam exclusivamente à comunidade jurídica, mas ao público em geral e a todas as pessoas que se interessam pelas questões sociais e político-jurídicas do país. Os autores são membros do MPD, entidade com 30 anos de existência, que em seu estatuto traz como suas finalidades levar o direito para toda a sociedade, na busca por justiça social, aprimoramento da cidadania, preservação e consolidação da democracia. Muito bem, o livro Em Defesa da Democracia pode ser adquirido pelo site da editora Dialética. A página na internet é loja.editoradialética.com, loja.editoradialética.com, pelo valor de R$ 64,90. Bom, a gente vai fazer uma parada breve agora, intervalo, mensagem do nosso apoiador e, na sequência, mais temas aqui no Gente do MPD que Fala. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. 12h29, estamos de volta, programa Gente que Fala no ar, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e também o escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Estamos ao vivo pela UTV, a TV da internet, até 13h, também pelas redes sociais, nossa transmissão no Instagram,
no Facebook e no nosso canal no YouTube. Quero falar com você que é empresário, você que é executivo, representante de entidade, você que atua em qualquer atividade do nosso mercado, para que você venha ser parceiro do programa Gente que Fala. A gente está no ar há 21 anos, atingindo um público do mundo inteiro, como eu destaquei aqui as nossas transmissões pela internet, sempre debatendo as principais questões com convidados de altíssimo nível e autoridades de todos os setores, isso diariamente, ao vivo, analisando e debatendo as principais notícias do dia. Faça como o Instituto Orbis de Pesquisa, que você acabou de ver no nosso intervalo, como o Movimento do Ministério Público Democrático, que nos apoia aqui às quintas-feiras, como a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e também o Escritório Nasser Rajab Advogados Associados. São todos os nossos parceiros, ajudando todos os dias o programa Gente que Fala, levar informação para você e colaborar com a formação da sua opinião. Então, entre em contato com a gente pelo 50 52 55 55 para conhecer todas essas possibilidades de parceria com o programa Gente que Fala. 12:30, vamos aqui para o próximo assunto. Antes de serem enviados a campo para atender a emergência em saúde pública de importância nacional no território Yanomami, os profissionais da Força Nacional do Sistema Único de Saúde recebem treinamento para lidar com as adversidades na prestação de socorro. Nesta segunda-feira passada, 33 voluntários foram orientados no Instituto de Antropologia da Universidade Federal de Roraima sobre a importância de se respeitar a cultura dos povos Yanomamis, especialmente o processo de luto e funerais. E, além disso, o grupo debateu questões como a malária e a vigilância alimentar e nutricional. Roberto, é uma série de desafios aí dessas pessoas nesse trabalho de campo lá com os Yanomamis, para enfrentar toda a situação ali em loco, né? E também na volta dessas pessoas para casa, né? Afinal de contas, elas vão ter contato aí com os inúmeros problemas e vão precisar de acompanhamento por aqui também. Sim, uma questão, assim, muito triste. Você sabe que em 2021, eu escrevi um artigo, está publicado, que eu falava da questão Yanomami. E eu falava do prejuízo, não só para a saúde física, mas para a saúde mental deles. Porque, na época, havia denúncia de crianças mal alimentadas, morrendo de fome, desnutridas na época. E isso traz prejuízo para o cérebro dessas crianças. Bom, isso foi em 2021. Houve a denúncia, publiquei o artigo, outras pessoas também publicaram artigos, o noticiário, na época, deu uma ênfase e depois houve um esquecimento da questão, até por uma intenção, né, de um órgão superior. E toda a comunidade Yanomami ficou abandonada e sufocada. Muito bem. Havia um discurso que desqualificava a cultura deles, né? Como se eles fossem pessoas inferiores, como se eles tivessem e que serem integrados na nossa sociedade comum, como nós vivemos, e essa cultura começou a ficar forte. Então, retomar essa questão de respeito à cultura dessa comunidade, de como eles encaram a morte, de como eles vivem, a medicação que eles usam, que eles tiram da floresta, para nós, para a ciência, é muito importante, porque eles sabem de questões fundamentais para a nossa sobrevivência hoje, e essa cultura estava sendo perdida, né? Então, começar com essa questão de respeito à cultura deles, muito importante. E depois, é lógico, tratar das outras questões que estão levando a comunidade à morte, como nós vamos mais para frente comentar novamente. Eles estão sendo sufocados, de propósito, para que eles realmente acabem e para que o garimpo, que é a grande força financeira da região, aflore, né? E aí temos outras questões para conversar também, até dos próprios garimpeiros, que agora também estão saindo sem rumo. Eu acho que nós vamos ter um tempo aí para poder falar sobre isso, Sim. Né? Mas, de qualquer forma, começar preparando esses profissionais, com respeito à cultura deles, eu acho que é ponto básico. Ponto básico, né, doutor Júlio, procurador Júlio, ponto de partida aqui para o trabalho que tem que ser feito lá junto aos Yanomamis. Fundamental essa preparação dessas equipes, né? Eu acho que, como a doutora Roberta colocou,
tem uma parte da sociedade brasileira que ainda não entendeu, não aceitou a legitimidade da existência dos povos, né, da preservação dos povos nas suas terras, com seus costumes, como se isso fosse outorga de privilégios inaceitáveis a essa população. A gente esquece que eles estavam aqui antes que os conquistadores chegassem. E muitas vezes a abordagem que se quer fazer é uma abordagem ainda de conquistador. Não, vamos integrá-los na nossa cultura, eles têm que abdicar de tudo que eles sabem, de tudo que eles acreditam, e venham ser, né, bons cidadãos da nossa cultura. Isso é um desrespeito, uma falta de senso de civilidade, né? A gente vê nações como o Canadá ou como a Austrália que preservam lá suas populações originárias com respeito. O Brasil é grande o suficiente, rico o suficiente para comportar essa preservação da cultura, da identidade desses povos. Eles merecem ter todo o respeito à sua dignidade. Isso que está sendo feito, esse treinamento preparatório para as pessoas que vão lidar com eles, é uma forma de respeitar a dignidade deles, porque justamente fazer uma abordagem respeitosa, né, com suas tradições, com a questão do luto, com a questão de alimentação, com a questão como eles veem doenças, costumes entre eles, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de apoiá-los. E o olhar também para as pessoas que farão esse trabalho de acolhimento deles lá, né, tanto ali, né, na própria região, quanto na volta para casa, depois de todo o trabalho feito. Não é verdade? Sim. Tem a questão também de preparar, da malária, que também é um tema que está sendo tratado nesse treinamento, né? Também as pessoas que vão trabalhar lá têm que ter todo o cuidado redobrado, porque podem ter também sua condição de saúde agravada. Enfim, é importante a gente verificar que as coisas estão sendo feitas com cuidado, não só com os indígenas, mas também com quem vai trabalhar nessas missões. Kleber Carrilho, seu entendimento sobre esse tema. Tem uma coisa interessante, né, que você desestabiliza muito os grupos sociais que estão nessas regiões, quando você insere alguns elementos que, infelizmente, foram inseridos principalmente durante o último governo, mas a gente tem um histórico de relações muito complicadas entre ONGs ou entidades que se dizem ONGs e as populações, os povos originários. Quando a gente vê, por exemplo, no último governo, a quantidade de recurso que ONGs ligadas a igrejas, com a intenção de uma catequização, o tanto de recursos que essas ONGs receberam. Então, quando você chega nesses ambientes e você coloca ali, primeiro, um elemento de desacreditação da crença. Então, a minha crença é melhor que a sua, eu tenho aqui uma referência, que é um livro, que é não sei o quê, que é um personagem e tal, e isso que você faz não é bom. Outra coisa que desestabiliza é a estrutura social. Como você faz isso a partir da chegada de novos grupos, então a chegada deste conquistador, e esses homens que estão chegando ali têm essa visão do conquistador, que vão levar principalmente as meninas mais jovens, para ambientes melhores do que aqueles que elas vivem. Então, a promessa disso, isso desestabiliza muito também. E outra coisa fundamental, o álcool, né? Que é algo que tem acontecido muito com as populações originárias no Brasil todo e tem sido um problema extremamente sério e que a gente tem deixado de lado. Depois a gente até pode voltar a falar disso, mas assim, esse processo específico dos Yanomamis tem tido, além de todo o problema em si, tem tido uma divulgação muito grande fora do Brasil. Então, assim, aqui na Finlândia quase não há notícia sobre o Brasil, né? A não ser, às vezes, na Copa do Mundo e tal. Mas esta, especificamente dos Yanomamis, foi muito noticiada aqui, o que pode causar também alguns processos aí nas cortes internacionais para quem esteve no último governo. Mas houve, e há, né, há muito tempo, uma intenção de destruição desses núcleos comunitários ali, desses grupos sociais,
a partir de alguns elementos que, num primeiro momento, por exemplo, esses catequizadores se apresentam como coisas muito positivas, mas, na verdade, são terríveis para essas populações. Faltando 21 minutos para 13h, a gente prossegue. Programa Gente que Fala de quinta-feira, gente do MPD que fala. E o próximo tema é o seguinte: um mês após os ataques aos prédios dos três poderes em Brasília, isso ontem, né, dia 8, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, afirmou que o judiciário continuará firme na defesa da Constituição. O ministro também compartilhou um vídeo da campanha #Democracia Inabalada, afirmando que a democracia é sempre o melhor caminho e nenhum ato antidemocrático fará o país desistir de seguir por ele. Antes da fala do Alexandre de Moraes, do ministro, a ministra Rosa Weber já tinha se pronunciado, a ministra presidente do Supremo Tribunal Federal, dizendo que os ataques aumentaram a solidariedade e a harmonia entre os três poderes. Concorda, procurador Júlio, com esse posicionamento aqui da ministra Rosa Weber? E também destacar o seguinte: um mês se passou, pessoas denunciadas pela PGR, pessoas presas também envolvidas nos ataques, a investigação alcançando o ex-presidente Jair Bolsonaro, prisão do ex-ministro Anderson Torres, o afastamento do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, enfim, uma série de acontecimentos aí nesses 30 dias. Mas a gente não pode perder a punição de vista, né? Isso aí vai ter que ser olhado aí com lupa daqui para frente e para que todos sejam responsabilizados, aqueles que devem ser, não? Olha, certamente, essa punição, essa responsabilização, ela é necessária, né, até para que não volte a ocorrer levianamente, impunemente, esse tipo de manifestação que busca destruir a democracia, que, portanto, não está dentro do escopo da liberdade de expressão, né? A liberdade de expressão ela não vai ao ponto das pessoas pedirem, incitarem crimes ou incitarem a própria destruição da democracia. Ela tem limites, e no caso os limites foram ultrapassados, inclusive do ponto de vista físico, né? Atacaram a sede dos três poderes com a leniência aí de órgãos policiais que deviam fazer a guarda, né, do Palácio do Planalto. O batalhão da Guarda Presidencial foi inefetivo, né? Não se sabe como algo dessa monta pode ter ocorrido ali na frente no batalhão da Guarda Presidencial, né, uma unidade do Exército. Polícia Militar do DF também, a população brasileira ficou chocada com essas imagens de policiais tomando água de coco enquanto o Congresso e o Supremo estavam sendo vandalizados. A democracia venceu. As investigações estão mostrando que sim, havia um plano realmente, né, de uma intervenção militar, de um golpe de Estado que se impedisse a posse do novo governo, que ele exercesse o governo legitimamente conquistado aí nas urnas. Tentou-se pintar isso como um clamor popular, como uma contestação popular, mas, obviamente, isso foi muito bem articulado, financiado, planejado, né? Centenas de ônibus vieram de vários lugares do Brasil. Em 3 dias, o acampamento em frente ao QG multiplicou o tamanho por 10. E a gente pergunta como é que um acampamento dessa natureza pode ser feito em frente ao quartel-general do Exército, né? Por que essa tolerância? Quando a PM foi cumprir a ordem do ministro Alexandre de Moraes de desmobilizar imediatamente, tanques impediram que essa desmobilização fosse feita pela PM, o que deu tempo, certamente, de centenas de participantes golpistas se evadirem, inclusive levando armas, provas, evidências que seriam colhidas pela polícia. Então, a gente viveu realmente uma intentona golpista no país. Agora, e é bom que a gente celebre a vitória da democracia, a volta do funcionamento das instituições, mas algo que eu acho que merece uma reflexão breve da sociedade brasileira é entender por que tantos, né, milhões de brasileiros chegaram a simpatizar, né? Milhares participaram dos movimentos golpistas e milhões simpatizaram com isso. Que desencanto com a democracia é esse que vem no Brasil? Que mal-estar é esse? A gente pode dizer, olha, tudo é fake news, as pessoas estão
sendo influenciadas negativamente. Eu acho que isso é uma parte do problema, sim. Desde 2018, a gente vê o uso de fake news sistematicamente. Nos Estados Unidos, a eleição do Trump teve esse ingrediente, em outros países também, muita polarização, radicalização. Mas eu acho que tem algo além disso. Eu acho que tem uma percepção de que as instituições brasileiras não estão trabalhando para todos os brasileiros, ou que a nossa democracia não é funcional. Ela é disfuncional em alguma medida, né? A democracia tem 3 pilares. Um é o das liberdades, escolher o governante, poder falar, poder ir para onde quiser. O outro é o da transparência dos atos dos governantes, né? Prestação de contas, de atos de dinheiro e também atos políticos, por que as coisas foram feitas de uma forma e não de outra. E o outro pilar é o império da lei, né? Aquela sensação de que todos estão submetidos à lei. E aí é que eu acho que a nossa democracia manca, claudica. Nós não vivemos o império da lei, nós somos um país de impunidade. E essa sensação de impunidade do país, que ricos e poderosos não vão para a cadeia, não vão presos, alguns sequer podem ser investigados, porque um habeas corpus tranca a investigação no começo, isso cria um mal-estar na nossa democracia. Eu acho que esse é um problema que terá que ser enfrentado em algum momento. A gente precisa entender que, para além das fake news, tem um campo fértil para as fake news, que é esse desencanto com a democracia. Procurador Júlio, aproveitar, porque o seu trabalho é desenvolvido aí em Brasília, você mora em Brasília. Qual que é o sentimento das pessoas de Brasília aí, um mês depois? Porque o que os golpistas tentaram? Tentaram o golpe, evidentemente, tentaram impedir a posse do novo governo, mas tentaram fazer com que os trabalhos fossem paralisados nos 3 poderes, no executivo, no legislativo e no judiciário, justamente com esta quebradeira, sem condições estruturais de levar o trabalho adiante. O que não aconteceu no dia seguinte, estava tudo funcionando, apesar de toda a destruição, o trabalho foi feito, né? Como é que isso se refletiu nos demais órgãos, no TCU, por exemplo, o sentimento hoje, agora, 30 dias depois, em relação a tudo que aconteceu, ou seja, a democracia em pé e as instituições não pararam, o TCU está fazendo o seu trabalho. Sim, acho que tem 2 pontos aí. Eu acho que o objetivo dos golpistas era criar um sentimento de caos em que algum dos poderes ativasse lá o artigo 142 da Constituição, pedisse uma intervenção das Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem. Essa era a estratégia. E aí os militares chegariam ao poder pelo pedido do chefe de um dos poderes, e não por uma iniciativa própria. Segundo, que as instituições realmente mostraram uma disposição. Eu acho que se tivessem queimado todos os prédios, no dia seguinte as coisas estariam funcionando em algum lugar, de alguma maneira, com uma disposição de trabalho. Realmente, o que a ministra Rosa Weber disse existe, né? Aumentou a solidariedade, o apoio entre os poderes para enfrentar isso, que é uma ameaça a toda a população brasileira, não é uma ameaça só a quem está lá exercendo o poder, não. Isso era uma ameaça terrível ao Brasil, né? A volta de um regime sombrio, de violação das liberdades, em nome de uma suposta defesa da liberdade. Então, eu acho que tem esses 2 aspectos. Sim, aumentou essa rede de apoio. Se tivesse queimado o Supremo, certamente os outros prédios públicos de Brasília estariam à disposição dos ministros do Supremo para que o Supremo pudesse funcionar normalmente. O prédio do TCU certamente seria entregue, coabitado, até que lá pudesse haver uma reforma. Essa rede de apoio realmente existiu e existe. 12 minutos para 1 da tarde, a gente vai seguir aqui e voltar a falar sobre a questão Yanomami, dizendo o seguinte: o governo federal deu início às operações para desmontar o garimpo ilegal na terra indígena Yanomami e retirar os mais de 20 mil garimpeiros que invadiram o território ao longo dos últimos anos. O início das operações coube ao IBAMA, com suporte da FUNAI e da Força Nacional de Segurança Pública, vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Agentes do IBAMA destruíram um helicóptero, um avião, um trator e estruturas que garantiam a logística de uma área de garimpo. Houve ainda a apreensão de 2 armas e 3 barcos com cerca de 5 mil litros de combustível. O que a gente quer ver também, não é, Roberta, nessa situação toda, porque no Brasil costuma acontecer o seguinte, né? Tem um episódio, então todas as forças são mobilizadas para aquela situação,
Mas passado isso, quando tudo se acalma, as coisas voltam ao normal e dá um afrouxamento em seguida, né? Então, o importante é que isso tudo continue depois lá e que garanta lá a sobrevivência dos povos originários e que, de fato, o crime do garimpo ilegal seja realmente debelado. Isso, exatamente. A situação era urgente, né? Precisava agir rápido, como eu já tinha falado antes, uma situação que se estende há muito tempo, de forma propositada, e a intenção era acabar mesmo com os Yanomamis. Muito bem. Agora, a ação está acontecendo, os cuidados devidos estão sendo tomados, e os garimpeiros estão saindo de lá. Então, nós temos duas frentes para tomar conta. Restabelecer a saúde mental, física e cultural dos Yanomamis, né? E dar apoio a esses garimpeiros que estão saindo de lá. Aí as pessoas vão falar, mas como? Eles cometeram um crime. Sim, eles cometeram um crime. As pessoas que estão atrás deles cometeram um crime ainda maior, abandonando a área. Eu pergunto para vocês, eles vão para onde? Eles vão morar aonde? Eles vão fazer uma comunidade logo ali? Vão invadir um terreno logo ali? Vão fazer ali uma construção irregular? Vão voltar para as famílias? Roberta, vamos fazer o seguinte, a sua transmissão está comprometida. Então, de repente, deixa eu olhar. Roberta, a sua transmissão está comprometida, tanto a imagem quanto o áudio. Vamos fazer o seguinte, eu vou passar aqui para o Kleber, você desconecta, volta em seguida para concluir o raciocínio. Aí vai melhorar a transmissão. Tá, Kleber, vamos bom. dar sequência? Como é que você avalia essa questão do início do desmonte do garimpo na terra Yanomami? Mas os trabalhos têm que seguir. Após isso, tem que haver lá toda a garantia da proteção dos Yanomami e, claro, a prevenção ao crime organizado do garimpo ilegal. Então, você sabe que a questão do garimpo no Brasil a gente já disse aqui, é histórica, né? A gente tem esse movimento em vários lugares e, neste momento, aquele que ficou no garimpo o mais pobre que saiu de algum lugar do país em que as condições já não eram boas e foi até ali. Os grandes chefes, os grandes articuladores deste garimpo ilegal estão tranquilamente nos seus escritórios com ar-condicionado. E mais do que isso, tem que haver um trabalho muito grande, muito sério para que se identifique quem recebe essas mercadorias. Porque esse ouro, principalmente ouro, mas esse minério, ele não é utilizado pelos garimpeiros, né? Ele chega aos grandes centros, ele chega às grandes negociações. Então, existe aí um trabalho que tem que ser feito justamente porque, enquanto houver a possibilidade deste garimpo ilegal, vai haver esse deslocamento para outras regiões em que existe essa possibilidade. E daqui a pouco, se ninguém observar com cuidado, esse pessoal vai estar de volta. Um detalhe que eu quero salientar aqui: esse pessoal, em geral, investe muito em campanhas eleitorais. O garimpo ilegal naquela região é responsável por muitos dos recursos que chegam às campanhas. Ah, mas as campanhas agora são todas pagas com dinheiro público, né, dos fundos. Seria interessante se fosse assim, não é, a gente sabe disso. E então, assim, quem são os mandatários hoje que talvez tenham recebido recursos dos grandes garimpeiros? Será que a sociedade brasileira, neste momento, tem capacidade de encarar mais esse desafio? Então, é uma pergunta, porque senão a gente vai ficar chegando gelo, bota aqui, traz ali e tal, não resolve nada. Vamos ver. Roberta, para concluir seu raciocínio. Então voltei, tá bom. Eu não sei onde eu parei, mas só rapidamente, assim, olhar para a comunidade Yanomami, a questão indígena é fundamental, está sendo feito, que bom que está sendo feito agora com todos os cuidados, como nós já conversamos. Mas é preciso também ter um cuidado para onde esses garimpeiros estão indo, onde eles vão ficar, e de repente daqui a um tempo eles retornam para lá ou para outro lugar, de repente só se muda de lugar. Como já foi falado aqui, quem está financiando
Vamos atrás de quem está financiando. Financiou que campanha eleitoral? Quem são os financiados? É preciso olhar com cuidado esta rede, para que essa situação não volte a acontecer em outros locais ou mesmo lá daqui a 1 ano e meio, porque o monitoramento me parece que é daqui a 1 ano a 1 ano e meio só. E depois? Certo? Sim. E depois? Essa é a pergunta que não quer calar. Bom, mas a gente vai ter que aguardar esse momento chegar. Olha, 6 minutos para 1 da tarde, a Roberta está falando, então eu vou aqui com a primeira pergunta da audiência para você, Roberta. A Luciana Antonelli está no Facebook e quer saber como as escolas e professores poderão lidar com o ChatGPT. Isso é uma coisa impressionante. ChatGPT, ele pode ser até um entrevistado do programa Gente que Fala. Se eu fizer uma pergunta aqui sobre um determinado tema, ele vai dar uma resposta completa, com profundidade, com análise. É impressionante isso que está acontecendo. Bom, isso vai chegar primeiro nas escolas privadas, né? A pública vai demorar um pouco mais. Mas, de qualquer forma, a gente tem que sempre lembrar, em todos os assuntos até, isso vai costurar todos os assuntos que nós conversamos hoje, inclusive o anterior, que dizia a respeito ao golpe, ao comentário que foi feito, que as pessoas iam encontrar outro lugar para trabalhar. Sempre há o fator humano que está ali por trás e que vai ter um olhar pedagógico para a questão, que vai tomar cuidado com os indicadores educacionais, com o desenvolvimento cognitivo das crianças. Isso sempre, essa atenção sempre tem que haver ali. Então, ainda nós somos formados uma rede educacional com pessoas que pensam a educação, independente se privada ou pública. Eu vou investir nisso, para que todo tipo de tecnologia, para o que vier, possa fluir em prol da educação. Ok? Procurador Júlio, o Jaime do Jardim Bonfilholi com a gente sempre. Obrigado, Jaime, aqui pela participação mais uma vez. Ele quer saber a posição do TCU em relação ao orçamento secreto e ao sigilo de 100 anos. Bom, em relação ao orçamento secreto, há uma série de processos abertos, né, Jaime, em que nós estamos verificando a indicação, né, de recursos de forma secreta. Isso é inconstitucional, o Supremo já disse, o TCU está de acordo, não tem nenhuma dúvida quanto a isso. Não é dado ao parlamentar indicar recursos de maneira subreptícia, com alguém disfarçado, um laranja, enfim. Orçamento secreto é inconstitucional por natureza. Agora, os recursos estão indo para algum lugar, estão sendo gastos, estão sendo entregues a prefeituras, tem gastos sendo feitos, isso tudo está sujeito à fiscalização da CGU e do TCU de maneira tradicional. Serão feitas auditorias, né, onde tem denúncia, às vezes a coisa vai mais rápido, mas todos esses recursos, todo prefeito que recebeu algum recurso, ele tem que prestar contas do que ele fez. E isso tem que passar depois por uma comissão de tomada de contas no Ministério e vem para o Tribunal de Contas aquelas prestações de contas que não chegarem ou que chegarem de forma defeituosa, além das auditorias que o próprio TCU pode fazer. Qual era a outra parte da pergunta? Em relação ao sigilo de 100 anos. Então, isso está sendo reavaliado pelo próprio governo federal, né? Não cabe ao TCU fazer a reclassificação do sigilo, né? Tem que ver se atendeu os requisitos da legislação. Como a CGU já está fazendo isso, eu não sei agora se tem algum trabalho específico do TCU fazendo esse mesmo trabalho. Eu acho que não, acho que vai se aguardar aquilo que a CGU está fazendo. Se houver alguma necessidade de intervenção posterior do TCU para garantir o cumprimento da lei, aí sim o TCU atuaria. Muito bem, dada a resposta aqui do procurador para o Jaime, Kleber, a Juliana Rocha quer saber o que a Finlândia vem fazendo de diferente para ser considerado o país europeu com maior resiliência contra as fake news. Você sabe que tem duas situações muito claras. Primeiro, a educação para a leitura crítica da mídia. Isso está desde o primeiro momento da educação em que as crianças têm acesso à leitura, elas também têm acesso à leitura crítica, tanto de jornal, dos meios de comunicação tradicionais, quanto da mídia, das redes sociais e tudo mais, inclusive de funcionamento de algoritmo. Isso é essencial para que as pessoas saibam o que está recebendo. Isso é uma coisa. Outra coisa é porque a língua finlandesa é uma língua tão específica e tão distante de qualquer outra,
que o próprio processo de produção de conteúdo fica dentro da própria Finlândia. Então, isso é uma maneira estranha, mas eles se protegem muito por causa disso, porque é uma característica histórica. Então, naturalmente, eles não têm uma produção tão grande de conteúdo com 5 milhões de falantes dessa língua, que é extremamente complexa e consequentemente, eles têm esse controle todo. Muito bem, pessoal, vamos colocar um ponto final aqui na nossa edição. Kleber, você está com a palavra, 5 segundos para a sua despedida, bem rapidinho. Um grande abraço, até a próxima. É um prazer dividir a mesa virtual com o Dr. Júlio e a doutora Roberta e com você, Mauro. Muito obrigado. Roberta, a sua despedida, 5 segundos. Está fechado o seu áudio, Roberta. Desculpa. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Obrigada por todos, pela audiência, pelas perguntas, pelos colegas aqui, pelo debate rico. Até a próxima. Até a próxima. Procurador Júlio, sua despedida. É um grande prazer estar com você novamente, Mauro, e participar aqui do programa com o Dr. Kleber e a doutora Roberta. Foi uma honra. Obrigado. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Em nome da equipe do programa Gente que Fala, termina aqui essa edição do Gente do MPD que Fala, sempre às quintas-feiras, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Estiveram com a gente hoje Dr. Júlio Marcelo de Oliveira, procurador de contas perante o TCU, associado do MPD, a Roberta Bock, professora e neuroeducadora, supervisora de ensino do Estado de São Paulo, e o Kleber Carrilho, cientista político, professor universitário, pesquisador convidado da Universidade de Helsinki, na Finlândia. O programa Gente que Fala é a realização da ABCom, na técnica da UTV, o Sérgio Oliveira. Sérgio, valeu os trabalhos de hoje por aí. Apresentação, minha, Mauro Friesman, pauta e redação, Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista